Fala, meus queridos, estou de volta aqui com nossos mini podcasts. Já tinha algumas semanas que eu não fazia, não estava dando para fazer, mas enfim, o que importa é que eu estou aqui de novo com vocês. Mas antes de eu bater o papo que eu quero conversar com vocês hoje, quem já se inscreveu no desafio que eu vou fazer semana que vem, desafio da Força e Disciplina 1.0, dias 1, 3 e 5 de agosto, segunda, quarta e sexta, sempre às 8 horas, eu tenho um encontro aqui com vocês para a gente falar de quê? De força, disciplina, vontade, em tudo, porque você fica, Navarro, eu não consigo treinar, eu faço um mês e não consigo, eu não consigo passar mais de 3 meses numa modalidade, eu vou para outra, eu não consigo ter constância e não sei o que, pois pronto, aí agora a gente vai conseguir fazer isso, eu vou ajudar vocês, eu tenho certeza que vai ser muito frutuoso e a gente vai traçar o caminho que sempre funcionou, que é o caminho de maturidade mesmo, ou seja, ganhar virtudes, aprender a tirar disciplina, vontade, aprendizado de tudo, fazer essa alquimia, por exemplo, do exercício para as outras coisas da vida. Então, a gente tem que ser coerente. Se eu sou disciplinado no exercício, se eu sou metódico no exercício, se eu consigo cumprir ordem no exercício físico, eu vou conseguir cumprir ordem nas outras coisas. E por que eu estou utilizando o exercício físico para isso? Porque é o que eu faço, é o que eu sei fazer, é o que eu testo comigo, eu sei que funciona comigo, com os meus alunos, e que é uma coisa que é fácil, que eu sei que todo mundo consegue fazer. Pô, pelo amor de Deus, se tu não conseguir ter constância e ordem no exercício físico e para academia todo dia, é muito difícil tu conseguir nas outras coisas. Então a gente vai conseguir pela coisa que é fácil, que eu sei que você consegue fazer, eu vou fazer você conseguir fazer isso. Então dia 1, 3 e 5 de agosto eu tenho esse encontro aqui com vocês. Se inscreve lá, clica logo lá na bio, entra aqui rapidão, entra lá, clica na minha bio, se inscreve, coloca lá o e-mail, é tão simples. Você vai ser lembrado e a gente vai estar aqui e pronto. Eu não quero ver mais ninguém reclamando sobre isso, beleza? Então, já falei, já dei o recado. Vamos falar sobre o assunto que eu queria falar aqui hoje. Vocês viram na minha caixinha, quando minha caixinha de perguntas, a pessoa botou assim, Navarro, isso aqui tem a ver um pouco com o desafio, tá? Com o que a gente vai trabalhar lá. Fala, Navarro, parece que quanto mais eu falho, mais assombração me aparece. Não foi isso não, mas mais ou menos isso. A pessoa botou assim, Navarro, parece que quanto mais eu falho, mais propenso eu fico para falhar. E eu falei, pô, você tem razão. É isso mesmo que acontece. E o que é que essa pessoa está falando sobre falha? Eu imagino, não são grandes falhas não, o cara não derrubou um prédio, o cara não fez nada de absurdo não ocasionou um acidente, nada, não fez a Segunda Guerra Mundial, nada. O cara só falha em pequenas coisas que a gente falha mesmo normalmente, por exemplo, eu não entreguei um trabalho da minha faculdade, eu não entreguei uma ordem de serviço aqui do meu trabalho profissional, eu não deixei de ir para academia, eu cheguei atrasado no local e atrasei as outras pessoas também, esqueci de um compromisso que eu tinha, de uma reunião, etc. São falhas que todo mundo tem um trabalho na gaveta que esqueceu de entregar, tem uma coisa que fica procrastinando, empurrando com a barriga e vai fazer só de última hora. São falhas que a gente tem, falhas normais e cotidianas. E que em si parece que não tem peso algum, mas quando você vai falhando uma coisa a outra, você vai vendo que aquilo ali vai pesando e vai virando realmente essa bola de neve, como ele falou, né? Um loop ali de coisas e vai te deixando fraco, na verdade, vai te deixando fraco, porque você vai acumulando, você fica fraco. Mas aí você pode pensar que, poxa, eu falho tanto, eu estou me sentindo fraco e já era, né? Pô, eu sou esse fraco mesmo, eu não consigo fazer minhas coisas, eu não consigo obedecer um horário. Eu não consigo, vou ter que estar 3 horas e eu não vou lá e não estou na cadeira 3 horas, que eu fico procrastinando e inventando desculpa e deslizando o feed aqui no Instagram, no TikTok. E quando eu penso que não, já é 4, 5 horas, eu existo, deixa para amanhã. E eu não sou fiel. E aí você pensa, já era, não consigo mesmo, né? Mas não é assim. Isso não é reversível e não é definitivo, porque o contrário também é verdadeiro. Quando você começar a ser fiel nas pequenas coisas, aquelas coisas que você despreza, que parece que não tem problema eu ficar atrasado 10 minutos, não tem problema eu deixar esse trabalho aqui para amanhã, não tem problema, isso, aquilo, outro. Essas coisas que você despreza, se você começa a ser fiel nessas pequenas coisas, você vai ver que também vai te dar uma força muito grande e você vai ficar forte. O contrário de quando você falha. Se você começar a ser herói, né, a ter esses atos heróicos nas pequenas coisas, você vai começar a ficar forte de verdade. Então não despreze as pequenas coisas. E eu falei do contador incorruptível, que é uma coisa que o Júlio Paiô, que é o autor que fala sobre a educação da vontade, que vocês veem eu falando disso aqui sempre, né? Vontade.
é aquela faculdade humana que leva tudo, que comanda. A gente tem que aprender a educar ela, porque ela vai comandar os nossos desejos, essa nossa preguiça, esse nosso comodismo, essa nossa falta de vontade, essa nossa procrastinação. É a vontade que vai ordenar esse negócio, ela que está lá, o cavalo da frente da carroça, ela que está na frente, tem os cavalos atrás aqui, ela que puxa. Se você ordenar ela, já era, esquece. Todo o resto você vai conseguir ordenar. Então é isso que a gente tem que fazer. E aí eu falei do contador incorruptível, que ele falava que era o nosso amigo fiel. Ele fala rapidamente sobre isso, está no livro, e eu comecei a meditar, me chamou a atenção, eu comecei a meditar e pensar sobre isso, aplicar na minha vida, olhar para a história de outras pessoas, as coisas que acontecem com vocês, para onde vocês, eu vejo que esse negócio realmente funciona e faz sentido. O computador incorruptível é como se fosse nosso amigo fiel, ele está aqui sempre, contando as coisas, ele não erra na conta. Então ele conta as nossas pequenas falhas, ele conta os nossos atos de heroísmo também. E ontem eu falei que ele tem um saldo, ele vai montando um saldo. E essa palavra, né, esse termo saldo, é meio impreciso se você levar em consideração como se fosse um saldo ali de banco, né? Porque pronto, você tem um saldo do seu banco lá, e se eu preciso comprar um picolé, vou comer um picolé, você pega lá, tem um saldo positivo, você tira e aí desconta do teu saldo. O contador incorruptível, o lado bom é esse, que quando você tem um saldo positivo de atos heróicos e você vai gastar um ato heróico, ou seja, realizar mais um ato heróico, você não gasta do seu saldo, você aumenta o seu saldo. Essa que é a ideia. Então, quanto mais atos heróicos você tem, seu saldo de heroísmo vai ficando cada vez maior. E quando você precisa ter um ato heróico, ou seja, quando eu preciso acordar no primeiro toque do despertador, quando eu preciso ir para a academia, quando eu preciso fazer um exercício na academia, que eu não quero fazer, uma série a mais, são 4 séries que meu treinador passou para mim, vou fazer só 3, né? Tem ninguém vendo, vai dar nada. Não, são 15 repetições, eu vou fazer só 12, né? Pô, ninguém tá nem vendo, né? Mas o seu contador incorruptível tá vendo e ele não deixa passar nada. E quando você precisa de um ato heróico de verdade, você não vai ter no seu saldo lá um ato heróico. Então é como o José Maria Escrivá falava, né? Do minuto heróico, que é a hora de acordar. Então você não colocar despertador a acordar na primeira soneca, ou seja, você não dá brecha para sua preguiça, o seu comodismo, por deixar para depois, porque isso aí vai ganhando força dentro de você e você não consegue mais. Você já deve ter testado isso na tua vida. Então, no tempo que eu acordava todo dia sempre cedinho ali, acordava esperto, eu comecei a ficar preguiçoso. Então no final de semana, hoje eu vou dormir até domingo eu vou dormir até meio-dia, domingo eu vou dormir até meio-dia, e aí você fica no soneca, dá meio-dia, dá 1 ou 2 horas da tarde, você não levanta e parece que seu sono não vai embora, parece que o sono acumula, você fica mais sonolento, mais preguiçoso, e não acaba, porque não resolve. Se você ficar colocando soneca, você vai só se destruir, ficar mergulhado ali na tua preguiça e no teu comodismo. Então você tem que dar um saldo positivo de atos heróicos para o teu contador incorruptível, meu Deus do céu, aquele teu amigo fiel que não vai deixar passar nada. E quanto mais atos heróicos você tiver, se você acordar na hora que tem que acordar, sem botar despertador, é ruim ali no primeiro, por isso que é um ato heróico, porque, você tá morrendo de sono mesmo, você não quer levantar, a cama tá gostosinha, tá quente, mas você pula dali, pum, e pronto, entra embaixo do chuveiro, entra embaixo do chuveiro, acabou, você vê que depois já era, o restante do teu dia tu vai estar mais desperto, vai estar mais propenso também a ter atos heróicos, você pode ter mais atos heróicos durante o seu dia, a hora de almoçar, a hora de fazer o treino, a hora de terminar uma tarefa, a hora de fazer a tua oração, a hora de estudar. E aí você vai ganhando cada vez mais força, porque você vai ter mais saldo positivo no teu contador incorruptível. Então essa é a ideia, começa a fazer isso nas coisas pequenas, simples, como eu falei, como a última repetição do exercício, como a última série do exercício, como a hora de acordar, como a hora de fazer isso e aquilo, como terminar o teu trabalho, colocar a última pedra nos teus projetos. Essa é a ideia do contador incorruptível. Começa a fazer isso, vai ver que você vai ficando cada vez mais forte, menos molenga, menos frouxo. Essa é a ideia. Então, recado está dado. Se inscreve lá no desafio Força e Disciplina, pelo amor de Deus, agora. Clica aqui nesse link aqui, se inscreve. E a gente vai melhorar nessas coisas aí através do exercício. Ganhar virtude, amadurecer de verdade e virar gente. Beleza? Então, até a próxima. Abraço!